Reviver aquele console do teu coração talvez não seja a caminhada mais simples, isso porque os padrões mudaram, a gente está muito mais exigente ultimamente e ligar o teu console antigo numa televisão moderna, provavelmente você vai se decepcionar. Você precisa entender um pouco mais sobre cabos e adaptadores, sobre como obter a melhor imagem no teu console. E o vídeo de hoje é sobre o Dreamcast. Como que a gente consegue obter uma melhor imagem no Dreamcast? Seja para você reviver ele numa televisão de tubo, ou seja para você reviver ele numa televisão moderna, que eu acredito que seja a grande maioria aqui do canal. E cara, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Thales, e se você quiser ajudar o canal a crescer e fortalecer sempre o canal, venha fazer parte da comunidade que a gente está criando aqui no YouTube. Se inscreva, se torne um membro aqui no canal, e também, se você quiser comprar qualquer um dos adaptadores, cabos que a gente vai mencionar aqui no vídeo de hoje, tem link na descrição, bem como a mega planilha do canal, onde tem todos os produtos games para você levantar teu console, teu setup, enfim, só você clicar e conferir. O Dreamcast talvez seja, na minha opinião, o melhor console com a melhor imagem possível analógica. É fantástico. É um console totalmente diferenciado. Se você pega qualquer jogo e compara com os concorrentes dele na sua época, você vê que ele tem um trabalho muito mais bem desenvolvido, uma imagem mais cristalina, com menos interferências, com menos chiado, uma imagem muito mais limpa. E quando a gente liga isso em upscalers, fica fantástico. Mesmo em televisões de tubo, fica incrível. É uma imagem totalmente diferente. Mas para a gente entender a caminhada, o passo a passo para a gente obter uma boa imagem, a gente precisa entender como que é gerada uma imagem. Pensando numa televisão preto e branco, a gente tem dois sinais lá, que é o sinal de luminância e o sinal de sincronia. Luminância é o claro e escuro, as intensidades luminosas, e a sincronia é o que vai dar a ordem para aquela imagem ser gerada na tela. Então, uma televisão preto e branco lida com esses dois sinais. Já uma imagem colorida, ela acrescenta o chroma, que seria a parte de cores. Então, temos claro, escuro, chroma. O chroma se divide em RGB, vermelho, verde e azul, e a sincronia. Então, nós temos todas essas informações, a luminância, o RGB e a sincronia, que são enviados para a televisão. E a televisão pega aquilo, passa pelos raios catódicos e devolve na televisão de tubo tudo aquilo que a gente via. Acontece que a gente precisa enviar um sinal mais puro possível para a televisão, que um sinal não interfira no outro. As formas de enviar isso vai depender de cada televisão, vai depender também de cada upscaler, vai depender do cabo que você está utilizando. O cabo mais simples que a gente tem para o Dreamcast é o cabo AV. O cabo AV ele consegue uma resolução de até 480i. E por que ele não é interessante? O cabo AV ele mistura tudo isso que eu falei. A sincronia, a luminância e as cores. Tudo no mesmo cabo, faz um balaio. Você imagina só, os sinais têm intensidades e amplitudes diferentes. Um sinal vai interferindo no outro, vai criando ruídos característicos do sinal. E isso é perceptível mesmo numa televisão de tubo. Ela não é o mais fiel possível. E um cabo um pouquinho melhor que nós temos, que já fica uma coisa mais interessante para as televisões de tubo, é o cabo S-Video. O que é esse cabo? Esse cabo ele já divide, ele separa as cores da luminância, ou seja, ele já faz uma mescla, então fica cores de um lado, luminância e sincronia do outro e os terras embaixo. É um cabo que você vai ver que tem 4 pininhos ali, ou seja, ele é um cabo pensado já em separar os sinais para que um sinal não interfira no outro. Então mesmo numa televisão de tubo, você já vai ter uma imagem bem melhor. É aí que eu recomendo que você comece a mexer numa televisão de tubo. Cara, mesmo numa televisão de tubo, AV não vale a pena. Já foque em um S-Video, foque em sinais melhores. O problema é que quando a gente joga em upscalers, esse sinal ainda não é legal. Não vale tanto a pena, principalmente porque ele não é o melhor do console. O Dreamcast é o melhor, cara, ele tem tudo. Tudo mesmo para ser o melhor console de imagem que você pode imaginar. Então, vamos para o próximo cabo. O próximo cabo que a gente tem é o cabo SCART. A gente tem um cabo SCART e qual que é a beleza do cabo SCART? O cabo SCART ele tem 21 pinos. E nesses 21 pinos a gente consegue enviar vários tipos de sinais. A gente consegue enviar sinal composto, sinal S-Video, sinal componente, sinal RGB. A beleza do cabo SCART é que ele tem 21 pinos e cada um desses pinos estão individualizados. Um não interfere no outro. Então, independente do sinal que você enviar, ele vai estar sendo enviado sem praticamente interferir em nenhum dos sinais. A gente gosta do sinal RGB. A gente consegue enviar um sinal RGB direto no cabo SCART
do Dreamcast. E a imagem é fantástica. Porém, o Dreamcast no cabo SCART nativo, ele limita para 480i. A imagem é linda, é fantástica, eu já cansei de falar, vários videogames, essa é a melhor imagem, porém no Dreamcast nós temos opções a mais. E ele tem a melhor conexão analógica que a gente tem disponível no mercado, que é a saída VGA. A saída VGA, ela além de dividir o RGB, que ela envia o RGB da mesma forma que o SCART, o R, o G e o B individualizados, a sincronia individualizada, ele ainda divide a sincronia em duas, ou seja, ele tem o RGB individual e tem duas sincronias, a sincronia horizontal e a sincronia vertical. Isso traz um aspecto na imagem fantástico. Todo o cabo que a gente consegue trabalhar com essa sincronia, ele consegue chegar a mais de 1080p. Claro que isso não existe no console, o console tem 480p. Então, com o cabo VGA, você consegue ativar o 480p. E aí, para quase todos os jogos do Dreamcast tem 480p. E aí a imagem é espetacular. É a melhor imagem que eu já vi em um console analógico, é do Dreamcast. Basta você colocar para você ver. E quando você tem upscalers, cara, o trabalho que eles conseguem fazer com essa imagem limpa é espetacular. Então, caso você tenha uma televisão de tubo, que eu acho que é difícil ter uma televisão de tubo com entrada VGA, mas monitores, aqueles monitores CRTs de computador, cara, fica uma coisa assim estupenda. É uma imagem fantástica, é um sinal maravilhoso. E esse é o melhor sinal que a gente tem para o Dreamcast, é o sinal VGA. Mas Thales, eu já vi várias outras opções de cabos. Agora a gente vai entrar nas outras opções. A partir do sinal VGA, a gente consegue adaptadores. Por exemplo, a Retro Memory, ela faz um cabo SCART com sinal VGA. O que ele faz? Ele tem uma placa que ele mistura de novo o H5 e o V5 e forma o C5 novamente. E isso consegue trazer uma excelente definição para o Dreamcast. Você consegue jogar os jogos em 480p direto do cabo SCART, porém não com a mesma qualidade do VGA, porque entenda que você está pegando dois sinais que eram diferentes e misturando. A diferença é que o console não faz isso de forma nativa, o console não faz isso direto no console. Então a galera fez isso de forma externa para poder utilizar um cabo SCART. Então ele é um cabo SCART que chega em 480p? Sim. Ele tem a chavinha para voltar para 480i? Sim. Mas ele não é tão fiel, tão limpo quanto o cabo VGA direto no Dreamcast. A diferença é o seguinte, que o Dreamcast tem jogos que funcionam VGA e tem jogos que não. Então, esse cabo da Retro Memory é uma forma de você mais prática, porque você não precisa ficar tipo, eu quero jogar um jogo, mas ele não funciona 480p. Vou ter que trocar o cabo, porque o VGA só funciona 480p. Vou ter que trocar o cabo? Não, ele tem ali a setinha. Então, vamos dizer assim, você perde um pouco, e é um pouco, cara, é quase imperceptível. É mais para os caras que é doido, que igual eu, que vai perceber. Você perde um pouquinho de resolução, mas você ganha comodidade. E às vezes, eu prefiro ter comodidade do que ter o melhor do melhor do melhor. Porque às vezes eu quero jogar um jogo 480i, eu só vou lá na setinha e troco. Da mesma forma que existe esse cabo SCART para o Dreamcast, existe também o cabo componente. E eu utilizo esse cabo que também tem essa chavinha, que você pode converter 480i ou 480p. Mas Thales, você está utilizando um componente sendo que tem SCART? Sim, eu estou utilizando um componente, mesmo sabendo que eu tenho essa opção de SCART, e eu tenho esse cabo aqui. Eu tenho aqui tanto esse cabo SCART que eu te falei, da Retro Memory, com aqui a mudança entre VGA e SCART mesmo, como também tenho um cabo VGA aqui também para o Dreamcast. Eu utilizo esses cabos para fazer comparativo e trazer o comparativo para vocês. Mas esse cabo da Bitfunks, que é o cabo componente, eu gostei muito da qualidade dele e a praticidade dele também é incrível. E ele, como é um cabo bem grosso, blindado, e eu tenho mais entradas componentes sobrando do que entradas SCART, eu preferi deixar ele como componente. É uma comodidade do meu setup. As coisas são muito parecidas e a qualidade é incrível. Então hoje no meu setup eu utilizo o cabo componente da Bitfunks. Eu gostei muito e comparado ao sinal VGA, sim, o sinal VGA ainda é melhor. Mas cara, é tão pouco melhor, é quase imperceptível a comparação, que eu preferi pela comodidade e deixar no meu Switch SCART,
mais entradas SCART disponíveis ali para outros consoles, outros testes. Então é mais uma questão de comodidade. E a parada legal é que esse cabo da Bitfunks, apesar de ser caro, ele já converte para componentes. Se você tiver uma televisão de tubo que aceita 480p, você está muito bem servido. Claro, ela também pode deixar em 480i e você utilizar na sua televisão sem problema nenhum. Mas a magia do Dreamcast é você utilizar realmente numa televisão moderna através de upscalers. E agora quando a gente entra na parte dos upscalers, dinheiro significa qualidade. Infelizmente não tem saída, não tem jogo fácil. A questão aqui é quanto mais dinheiro você colocar, mais qualidade você vai ter. Só que chega uma hora que a curva é o seguinte, você coloca muito mais dinheiro para ter um pouquinho mais de qualidade. Então isso é algo que você tem que pensar na sua vida, no seu setup, na sua construção, como é que você vai encaixar cada uma dessas coisas. Utilizando o cabo VGA, utilizando o cabo SCART da Retro Memory ou utilizando o cabo componente da Bitfunks, você está no máximo do máximo que você consegue extrair do console. E agora basta você escolher os adaptadores. Bom, eu vou passar de uma forma geral os adaptadores aqui até os que eu recomendo e os melhores. Bom, o mais barato de todos é o HD Converter e ele vai trabalhar com o sinal SCART, independente se for só SCART ou SCART da Retro Memory, ele vai funcionar bonitinho, ele vai te trazer uma imagem. É uma imagem. Ele é o mínimo que eu recomendo. Geralmente eu recomendo ele para quem não tem tanta grana e está querendo começar a montar um setup, porque você vai comprando os cabos e aí no futuro você junta a grana e pula para um upscaler melhor. Depois dele, que é um pouco melhor que ele, nós temos o RetroScaler 2X. Ele pega a imagem e duplica a qualidade. Nele você vai utilizar cabo componente, ou S-Video ou AV. Tem que ser um console NTSC, não pode ser PAL-M, não pode ser diferente, por isso que talvez para o Dreamcast não seja tão recomendado, porque você vai utilizar o cabo da Bitfunks, porém os Dreamcasts, a grande maioria é nacional, PAL-M não vai funcionar, vai dar uma imagem preto e branco. Agora chega o adaptador que é o que eu recomendo, que é, na minha opinião, o melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício de todos é você montar a sua própria GBS Control. Você pode fazer a sua própria GBS Control, você pode comprar a GBS Control feitas por empresas, você pode comprar, por exemplo, a GBS Control Pro, todas elas vão funcionar e elas já têm entrada direta VGA. E assim você vai conseguir uma excelente qualidade de imagem. É a melhor qualidade de imagem que a gente tem para o Dreamcast, então nela você pode colocar tanto o cabo da Retro Memory SCART, você pode colocar o cabo direto VGA nela, que vai, cara, é fantástico. Você pode colocar também o cabo componente, você pode escolher. E ela é o adaptador que eu digo que é o melhor custo-benefício, é onde você põe menos grana, principalmente se você fizer a sua, menos grana e você tem mais qualidade, mais desempenho. Depois dela, nós temos o OSSC, que na minha opinião é o top sem gastar um rim. Thales, eu quero comprar algo que é o melhor sem gastar um rim. OSSC. O SC, cara, quando eu liguei a primeira vez no meu Dreamcast com cabo VGA, eu caí para trás. Eu falei, que é isso, cara? Como que pode um console ter uma imagem tão limpa quanto essa? Foi dali, com o OSSC, que eu descobri a diferença entre os sinais, porque o OSSC ele consegue um pixel perfeito, ele consegue deixar quadradinho, bem sólido a imagem, é o primeiro adaptador que chega nessas características, e aí você consegue diferenciar com clareza as imagens que cada console traz e que cada console produz chiados, ruídos característicos de cada um dos videogames. É doido pensar isso, né? Que a gente chega num ponto onde a gente consegue ver a interferência que o console causa na imagem. E todos os consoles têm um ou outro detalhe que é característico da imagem dele. E o Dreamcast é o primeiro que é perfeito. Você olha assim e fala, caraca, não tem um sinal de distorção, não tem nada. É a imagem perfeita. Por isso que eu digo que o Dreamcast tem o melhor sinal analógico disponível para os consoles antigos. O OSSC é fantástico, porém o OSSC a gente diz que você precisa fazer uma faculdade para aprender a configurá-lo. Na verdade, uma faculdade talvez seja exagero, mas ali um curso técnico especializante você precisa fazer, porque ele é complicado de mexer, tem muitas configurações, e é isso que é a beleza do adaptador. Quando ele tem muitas configurações, você consegue ajustar, fazer ajustes finos para a sua televisão, porque cada televisão vai precisar de um ajuste diferente, cada placa de captura precisa de um ajuste diferente. Isso é interessante, você aprender a configurar. Depois que você aprendeu a configurar o OSSC, você configura qualquer adaptador. Qualquer adaptador vira mamão com açúcar para você.
porque você aprende a base das configurações de imagem. E é no OSSC que você vai aprender isso. Você pode seguir as dicas do canal. Na parte de membros tem os perfis que eu criei para cada um dos consoles. Tem vários perfis na internet também que você pode baixar e colocar direto no teu OSSC. Se desafie, cara. Vá para o OSSC que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Você já tem a GBS Control? Compre um OSSC. É uma mudança muito grande. E você pode ligar o GBS Control no seu OSSC para você ter ali um desempenho. Enfim, tem vídeo explicando por que vale a pena fazer isso, em quais consoles vale a pena fazer isso. Depois disso, a gente chega na nata, a gente chega no top dos top que a gente tem disponível no mercado. Seria os RetroTink, do 5X para frente. O RetroTink 5X é um produto que usado tá de R$ 2.500 a R$ 3.000. Você vê o salto, o GBS Control, você fazer a tua GBS Control vai custar R$ 250. Você comprar, 650. O ASC, uns R$ 900 você comprar, contando impostos tudo. RetroTink, que é o próximo passo, R$ 3.000, R$ 2.500, R$ 3.000. É um salto muito grande, e eles não estão tão longe em qualidade. É melhor? Melhor. É mais fácil de mexer? Mais fácil de mexer. Tudo que o OSSC, o RetroTink, tudo que o OSSC e o GBS Control fazem de errado, o RetroTink 5X vem e entrega a perfeição na tela. É algo espetacular, é um padrão de adaptador que salta aos olhos, é uma imagem que salta aos olhos e brilha assim. É fantástico e você não precisa aprender a mexer nada. Você ligou qualquer configuração, pode ser a pior configuração do mundo, vai ficar bonito o teu console vai ficar bonito na tua televisão moderna. Zero input lag, igual ao OSSC. O OSSC tem zero input lag, o RetroTink também tem zero input lag. E o que a gente tem a mais? A gente tem, por exemplo, o que eu estou utilizando hoje, que é o RetroTink 4K. Ele é dividido entre RetroTink CE e RetroTink Pro. RetroTink CE, que é o meu, custa mais ou menos R$ 6.000. O Pro, R$ 9.000. Eu fiquei no CE porque eu não acho que essa diferença de R$ 3.000 é justificável em qualidade a mais. Não tem qualidade a mais, na minha opinião, para justificar esse preço. Claro, se você está indo para os Estados Unidos, compre o Pro. Não traga o CE, compre o Pro porque essa diferença é menor nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, onde a gente paga mais impostos e tudo mais. O que eu posso dizer? É o melhor que a gente tem no mercado. É o melhor adaptador de imagem que a gente tem no mercado, as melhores conversões de sinal, ele funciona tudo, ele tem excelentes filtros de televisão de tubo. Eu esqueci de falar. A partir do OSSC, ele tem um filtro de televisão de tubo que chama Shadow Mask. O RetroTink 5X já tem vários filtros semelhantes aos Shadow Masks simulando vários tipos de televisão. E isso triplica, quadruplica no RetroTink 4K, onde a gente pode simular um PVM profissional, com feixes de luz, coisas assim fantásticas a gente tem no RetroTink. Então essa é a grande diferença, é a forma com que ele vai lidando com a imagem, os filtros, as scanlines e a simulação de CRT que ele vai conseguindo fazer, que a gente tem essa melhor imagem. Mas como eu disse, isso é algo que fica bem caro a brincadeira. Por isso que o custo-benefício seria um GBS Control e algo que eu realmente gosto de recomendar é o OSSC. Mas Thales, eu vejo vários adaptadores, HDMIs, várias coisas para o Dreamcast. Cara, isso aí já fica por trás. O que eu quero dizer? Você comprar um adaptador HDMI para o Dreamcast vai ter uma imagem legal? Pô, até vai, porque o Dreamcast tem uma imagem muito boa. Mas nem de longe esses adaptadores HDMI vão ser melhor que, por exemplo, um OSSC, ser melhor que um RetroTink 5X. A gente tem os adaptadores que são caríssimos da PixFX. Eles têm ali custando uns R$ 2.500 e tal, e você gasta tudo isso e você melhora apenas um console. E aí você compara a imagem HDMI que eles tiram de uma imagem do RetroTink que tira, compara os dois, você vê que o RetroTink 5X ainda é melhor. E você gastou R$ 2.000, mais instalação, tudo em um console só. Por isso que eu não acho que vale a pena esses adaptadores. Também temos o Morpheus 4K, eu também não acho que vale a pena. Ele já está num preço muito parecido e ele fica num desempenho, cara, ele fica num desempenho assim, próximo ao 5X e entre o 4K, ele fica nesse meio do caminho. A gente tem o OSSC Pro também, que fica nesse meio do caminho, entre o 5X e o RetroTink 4K, só que a gente tem pouco material disponível na internet para recomendar um produto como esse, sabe? Tipo assim, ele é um produto que custa lá os seus R$ 5.000
e você não tem tantos perfis, é algo que é difícil de mexer, tão difícil quanto o OSCC, tem poucas pessoas fazendo perfis para eles, não é um produto tão legal. O Morphs praticamente morreu, ninguém usa esse produto porque não é tão legal, não tem tanto desempenho, a galera migrou realmente para o CTRL em 4K quando a gente chega nesse padrão de qualidade. E bom, já estou com o Dreamcast aqui ligado, executando, né? Controlinho aqui com fio aqui no meu Dreamcast. Estou esperando o Onai desenvolver o controle sem fio e botar aí para a gente poder comprar e curtir esse console cada vez mais. É um console maravilhoso. Vou fazer um teste aqui no Shenmue, que eu acredito que seja um jogo que tem bastante parte gráfica 3D. A gente vai conseguir ver bem a qualidade de imagem do Dreamcast e conversar um pouco sobre isso. Bom, na minha opinião, o Dreamcast tem a melhor parte gráfica de todos os consoles da sua geração. Eu acho que esse jogo mostra muito bem isso. Bom, vamos aqui iniciar o jogo e ver a primeira cutscene, que ela é bem longa. Assim a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais e analisar essa parte gráfica do Dreamcast. Bom, o que eu falo que ele tem a melhor parte gráfica da geração? Pô, Thales, então ele é melhor que o GameCube, melhor que o PlayStation 2, melhor que o Xbox clássico? Não é que ele é melhor na questão da construção de polígonos, da parte 3D, mas sim de quão puro é o sinal de vídeo dele. Se você olhar bem, você não vai ver serrilhado nenhum. E a gente está numa imagem 4K. É muito limpa a imagem. Quando a gente pega a mesma coisa, o GameCube, o PlayStation 2, e a gente coloca num bom upscaler, você vai conseguir ver que tem um granulado, que talvez, principalmente na parte de fundo, gráficos de fundo, tem um granulado. Que eles fazem dessa forma para diminuir a renderização, para ser uma coisa mais simples. E quando você está jogando uma televisão de tubo, esse granulado não é visível, porque a resolução é muito pequena. Mas quando a gente coloca numa resolução muito grande, esse tratamento fica à mostra que eles fizeram isso para minimizar a parte da construção gráfica desses consoles. O Xbox clássico tem menos e, na minha opinião, o Dreamcast não tem. A gente vê uma renderização muito limpa na tela. Então isso é um aspecto muito interessante desse console que deixa ele maravilhoso. Então jogos de 2D que a gente tem aqui ou jogos 3D ficam maravilhosos, principalmente utilizando upscaler. E se você tem ali um CRT antigo, de monitor de computador mesmo, você colocar ele direto no VGA fica uma coisa assim surreal a qualidade de imagem realmente. O Dreamcast, na minha opinião, é realmente o console que tem esse sinal mais limpo da era analógica. Eu até agora não testei nenhum outro console que chegue nesse grau de pureza nos cenários e na construção dele. Pode ser muito pela forma que o console foi feito, mas entregar um sinal VGA ajuda muito nessa questão. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.